minhas irmãs, a paz do Senhor. E aí, tudo bem? Vamos aí para mais um devocional. Bem, hoje o nosso tema é Está Determinado. O nosso texto base é 1 João, capítulo 5, do versículo 10 ao 15. 1 João, capítulo 5, do versículo 10 ao 15. E diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Bem, o tema de hoje é Está Determinado, e o versículo-chave de hoje é 1 João, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: E estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E diz assim o texto: amo assistir futebol, e sou fã do Liverpool na liga profissional do futebol inglês. Quando eles jogam, fico muito ansioso. Enquanto assisto, sinto-me tão nervoso porque um gol ou um lance perdido pode mudar o resultado do jogo. Mas isso é parte daquilo que torna o jogo divertido. No entanto, há pouco tempo, vi um replay de um dos jogos do Liverpool e me surpreendi como me senti mais calmo ao assisti-lo. Qual o motivo? Porque eu já sabia o resultado e, em consequência, pude relaxar e curtir as jogadas. A vida muitas vezes se parece com a experiência de observar eventos esportivos ao vivo. Há choques e surpresas, frustrações e medos, porque não temos certeza dos resultados. Os seguidores de Cristo podem obter conforto, entretanto, pelo fato de que, embora muitas situações da vida sejam incertas, o nosso destino eterno está determinado pelo sacrifício de Jesus na cruz. O apóstolo João escreveu: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. A vida pode nos trazer surpresas ao longo do caminho, mas por causa da obra de Cristo podemos ter paz. Ele já determinou o nosso destino eterno. Aleluia! E a frase de hoje diz assim: quando Cristo governa o coração, a paz governa o dia. Amém. Bem, irmãs, eu achei interessante aqui, que ele cita, sobre a emoção que é assistir um jogo de futebol ao vivo. Eu não sei se vocês já foram, eu já fui algumas vezes assistir, a minha família aí, tanto minha família materna quanto a paterna são flamenguistas, e eu já fui algumas vezes a estádio e assisti o jogo ali ao vivo, e é uma emoção totalmente diferente. Por exemplo, eu não assisto futebol em casa, mas quando eles se organizam para ir pro futebol, para estádio assistir, eu sempre dou um jeito de ir, porque é uma emoção diferente. E realmente ali cada jogada, se você perder um gol, se tiver uma falta, um pênalti, tudo isso pode mudar ali a realidade, o resultado do jogo, e isso fica muito mais emocionante. E uma das coisas que ele cita aqui é que uma vez ele foi assistir um replay, e quando ele assistiu o replay, ele percebeu que essa emoção ele não tinha. Por quê? Porque ele já sabia o resultado daquele jogo. E o fato dele saber o resultado, ele se surpreendeu, com o fato de que ele não tinha ali, toda aquela emoção, toda aquela diversão de assistir o jogo do futebol.
E ele fala aqui no texto, né, que a vida muitas das vezes é semelhante a um jogo realmente, né? Não sei se vocês têm o hábito, mas eu gosto muito de assistir Olimpíadas e eu tenho os meus jogos preferidos, assim, que eu procuro sempre assistir. Por exemplo, vôlei, né? Então, assim, eu assisto sempre o vôlei e tudo, e eu acho muito interessante, realmente é uma coisa de você torcer. E é uma incógnita, né? Muitas das vezes, né, até na Copa do Mundo se fala muito sobre isso, né? Às vezes um país ali que não, né, é a zebra, né, chama até de zebra, que assim, não tem muita possibilidade dele vencer, e ele chega lá na final, chega nas quartas de final. Por quê? Porque a gente não sabe quais vão ser o resultado. Então, às vezes, as coisas acontecem de uma forma inesperada. E assim é a vida da gente. As coisas acontecem na nossa vida de uma forma inesperada, né? Às vezes a gente está esperando, né? Aqui no texto diz, né, que a gente sabe que tudo que a gente pede, o Senhor Deus nos ouve. E se a gente pedir de acordo com a vontade dele, nós seremos atendidos. Bem, nós não termos certeza do resultado das nossas vidas é uma coisa que certamente, né, cada luta, cada tribulação, cada momento ali de dor, né, quem aí tá passando ou já passou por um momento aí de angústia, né, se referente aí à saúde, à vida financeira, sabe que a gente fica tenso, né, enquanto a gente está passando por aquele momento. Mas a gente, nós que servimos a Cristo, temos um ponto positivo. É que o nosso resultado final já está decidido, aleluia, minhas irmãs, já está determinado para onde nós iremos e o que acontecerá conosco. Então, o nosso destino eterno, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós passamos a entender que renunciar é necessário, né? Nós precisamos renunciar muitas das vezes aquilo que gostamos. Por quê? Porque não agrada a Deus. E eu já falei isso aqui num vídeo anterior, né, irmãs? Assim, a nossa carne, ela é pecaminosa. Nós vamos ter sempre uma tendência de buscar aquilo que é errado. Por quê? Porque somos pecadores. Então, apesar disso tudo, né, quando a gente renuncia aos nossos prazeres, né, e não que a gente faça isso o tempo inteiro, até porque nós não somos perfeitos, a gente vive num cair e levantar constante, né, isso é ser cristão, né, é olhar para a nossa vida e não ver a perfeição, não, é olhar para a nossa vida e ver que nós precisamos de Cristo, que se não fosse Ele, nós estaríamos, né, assim, sem uma esperança daquilo que está por vir. Bem, ele encerra aqui o texto dizendo que a vida ela pode trazer muita surpresa ao longo do nosso caminho. E isso é verdade, né? Às vezes a gente está passando por um momento que a gente não espera, né? Às vezes a gente planeja a nossa vida num todo, a gente, nossa, eu vou fazer assim, vou fazer assado e tudo. E aí, de repente, as coisas mudam numa proporção que a gente perde o controle e fala, gente, como foi que eu cheguei aqui nesse estado, né? E realmente a vida, ela é assim, né? Ela traz surpresas ao longo do nosso caminho. Mas por causa da obra redentora de Cristo em nossas vidas, nós podemos ter uma coisa que o mundo não tem, que é paz. É ter a certeza de que o melhor ainda está por vir. E não necessariamente o melhor está por vir aqui nessa terra, né? Às vezes quando a gente fala sobre, né, fala essa expressão, parece que a gente vai viver aqui, né, vai virar todo mundo milionário. Não, o melhor de Deus está por vir sim, no céu. Porque é pra lá que a gente, né, almeja. É por esse lugar que nós renunciamos a nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades. É por isso que nós estamos diante do Senhor. Bem, e é muito bom saber que independente daquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra, o nosso destino já está determinado por Cristo. E aí, apesar de não fazer parte do texto, eu gostaria de ler para você um trechinho de Apocalipse capítulo 21, para poder assim aquecer o teu coração nesse momento. E Apocalipse 21 fala sobre a Nova Jerusalém, e isso é uma das coisas que eu mais gosto, né, de falar, né, quando você ficar sem esperança, pega Apocalipse capítulo 21, lê tudo que está esperando pela gente lá. E aí você vai ter a sua fé assim, reanimada, que aqui no mundo, Jesus já falou, nós vamos ter aflições, é aqui que nós iremos provar a nossa fé.
É aqui que nós faremos as escolhas da nossa vida. É nessa terra. Depois não. Depois a gente só vai sofrer a consequência daquilo que nós escolhemos. E o que você tem realmente escolhido para a sua vida? Qual vai ser a consequência que você vai realmente aí, receber, o dia que o Senhor realmente te chamar? Existe um salmo que diz que todos os nossos dias já estavam pré-determinados pelo Senhor. Então Deus, ele já sabe o dia que nós iremos ser chamados por Ele. Então, minhas irmãs, creia que o Senhor Jesus está do seu lado e não esmoreça, não perca a sua fé. Então, Apocalipse, eu vou ler um pequeno trecho, mas eu te convido a ler ele completo, para que o seu coração possa realmente aquecer novamente. E diz assim: então vi novos céus e nova terra, aleluia! Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Glória a Deus! Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória a Deus! Minhas irmãs, é isso que espera por nós no pós-vida, se nós não esmorecermos, se nós não perdermos a fé. É natural, em um momento ou em outro, a gente está mais abatido mediante as situações que a gente vive. Mas não deixe de acreditar que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Não deixe de declarar que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Não deixe de declarar a força do nosso Deus. Declare que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, porque dele é todo o poder, toda a glória. Aleluia! Minhas irmãs, então eu termino aqui esse devocional e que nós possamos ter a certeza que o nosso destino já está determinado. Não é fácil, minhas irmãs, é necessário renúncia em primeiro lugar, mas vai valer a pena cada renúncia que a gente faz. Amém? Vamos estar orando nesse momento? Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, aqui em Tua presença, Deus, eu quero Te agradecer por mais esse dia de vida. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui falando de Ti, ó Pai. Deus, como é bom saber que servimos a um Deus zeloso, onde já determina qual é o nosso futuro diante do Senhor, se nós realmente escolhermos o Senhor como nosso Deus. Pai de amor e de glória, que nesse momento possa ser um momento, Deus amado, de renovação de alianças contigo, que nós possamos nos derramar diante de Ti, que o nosso coração possa voltar a queimar pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, endireite nossos caminhos, ó Senhor, para que nós possamos estar caminhando para diante de Ti. Muito obrigada, que nós possamos Te conhecer como um Deus bom, Deus verdadeiro, Deus zeloso que o Senhor é. Obrigada por tudo, meu Deus, eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Tchauzinho e até a próxima.